Bom dia, queridos. Graça e a paz. Mateus, capítulo de número 14, verso 34 em diante, diz assim, ó: E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogava-lhes que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Queria pensar com os irmãos aqui rapidamente algumas questões que estão aqui nesse texto, né? Algumas lições que eu acho interessante. A primeira coisa que eu queria meditar com os irmãos assim, esse texto aqui é a continuação de uma narrativa que Mateus vem fazendo. Tem a multiplicação dos pães. Depois da multiplicação dos pães, Jesus sobe ao monte e pede aos discípulos para que atravessem o mar de Genezaré, passem para a outra margem. Acontece uma tempestade à noite, os discípulos ficam agoniados, angustiados, com medo, e Jesus anda por sobre as águas, livra Pedro de sucumbir nas águas, aquieta os mares, e aí pela manhã eles chegam às margens de Genezaré. E quando eles chegam na margem de Genezaré, quando eles aportam lá nas terras, nas praias de Genezaré, e eles começam a caminhar pela cidade de Genezaré, acontece algo interessante, que é o reconhecimento. Quando Jesus chega, as pessoas reconhecem que é Jesus. As pessoas sabem que aquele que está caminhando pelos seus termos, aquele que está caminhando pelas suas praias, aquele que está visitando a sua cidade, é Jesus de Nazaré. E aqui é a nossa primeira reflexão, nosso primeiro ponto, nosso primeiro ensinamento. O que eu quero dizer com isso? Qual é o ensinamento? É que quando Jesus chegou naquele lugar, haviam indivíduos que estavam atentos para perceber a presença deste ser chamado Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré. Haviam pessoas que o reconheceram, haviam pessoas que sabiam quem ele era, sabiam do que ele era capaz, conheciam a sua fama pelos seus feitos, pelos seus atos, conheciam o seu caráter. Há alguns vídeos atrás, eu tenho falado, Joaquim também tem falado, inclusive no último vídeo Joaquim tocou nesse assunto, a questão de saber quem é Jesus, de conhecer Jesus, de ter uma correta compreensão de quem ele é. E aí eu queria aprofundar também um pouco mais essa ideia, de conhecer Jesus e levar para a ideia não só de conhecer, mas de reconhecê-lo. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldades de reconhecer a presença de Cristo entre nós, de reconhecer quando Cristo está mantendo um contato, uma relação conosco. Nós temos dificuldades de perceber Jesus nas diversas situações da nossa vida. E quando Jesus aportou, quando Jesus desceu do seu barco ali nas praias de Genezaré, os habitantes daquela cidade reconheceram que era Jesus de Nazaré. O convite para nós essa manhã, o convite de ensinamento para nós nessa manhã, ao observarmos essa narrativa, é estarmos atentos, nos desligarmos desse
desse conceito que nós temos vivido, dessas ideias que nós temos abraçado e que demanda de nós atenção, né? Nós estamos atentos a várias notícias, nós estamos ávidos a saber de várias coisas, nós estamos sempre querendo estar, na realidade a palavra é essa, estar ligado com tudo que está acontecendo no mundo, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, com tudo que está acontecendo aí afora. E isso pode, de certa forma, roubar de nós a percepção, roubar de nós a atenção que deveríamos dar a Jesus de Nazaré. É provável, irmãos, que Jesus de Nazaré esteja aportando nas praias da nossa vida e ele esteja caminhando na praia nos termos da nossa vida e nós não temos percebido a sua presença. Por quê? Porque nossa atenção está voltada para outro lugar, porque os nossos olhos estão voltados para outras coisas. Aqueles homens da cidade de Genezaré, quando viram Jesus, eles o reconheceram. E aí são duas coisas interessantes para que eu possa reconhecer. São duas coisas interessantes. Para que eu possa reconhecer, eu preciso conhecê-lo e eu preciso estar atento. Então, para que eu possa reconhecer Jesus, eu preciso conhecê-lo. Eu só reconheço alguma coisa se eu conhecer isto. Se eu não conhecer, não tem como eu reconhecer, não tem como eu olhar e reconhecer. Então eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso saber dos seus feitos, do seu caráter, da sua personalidade, de quem Ele é. O Filho do Deus eterno. Eu preciso conhecê-lo para poder reconhecê-lo quando Ele passar pelos termos da minha vida, quando Ele estiver nos termos da minha existência. Então, a primeira lição é essa, é conhecê-lo para poder reconhecê-lo. E a segunda coisa é estar atento, é desligar a atenção daquilo que constantemente nos convida a olhar para o outro lado. E focar os nossos olhos, colocar a nossa atenção para reconhecer a Deus, reconhecer a Cristo, reconhecer o caminhar de Cristo, a ação de Cristo, o habitar de Cristo em nossas vidas em todo o tempo. Uma outra coisa que eu acho interessante nesse texto é que quando eles reconheceram que era Jesus de Nazaré que estava ali, que era Jesus aquele que realizava prodígios e maravilhas, aquele homem que tinha uma fama por todas aquelas regiões, eles foram ao encontro dele e eles receberam cura de Jesus. E depois de receber a cura, o texto não diz isso, mas o texto deixa entender que eles fizeram uma espécie de acordo com Jesus. Eles disseram assim, o seguinte, eu queria solicitar ao Senhor que o Senhor aguardasse aqui um pouco mais. Eu sei que a sua vida é uma vida corrida, o Senhor anda de cidade em cidade, de terra em terra, abençoando o povo, mas eu queria que o Senhor aguardasse aqui um pouco, porque nós vamos buscar outras pessoas que têm dificuldades, que têm doenças, para que elas possam também ser abençoadas pela presença do Senhor. E aí o texto diz que eles mandam buscar em toda a região pessoas que têm dificuldades, problemas e doenças. E essas pessoas são trazidas até ali, aquele local onde Jesus está. E aí, quando elas chegam ali, o texto diz que todas elas são curadas, porque Jesus vai estar passando e se eles apenas tocarem na orla das roupas de Jesus, eles vão ser curados. E aí, nessa passagem, eu vejo duas coisas interessantes. A primeira, houve um altruísmo da parte daqueles que estavam atentos e que, primeiro, que conheciam a Cristo e que
em estando atentos, o reconheceram quando Cristo passou, e aí, em reconhecer e em estar atento para reconhecê-lo, eles decidiram abençoar outras pessoas com a mesma bênção que eles receberam. Houve um sentimento de altruísmo da parte daqueles que foram agraciados com a presença de Jesus, com aqueles que foram libertados de seus problemas e de suas dores. Eles desejaram apresentar para outros a mesma oportunidade que eles tiveram. E eles caminharam por todos os lugares e trouxeram pessoas até Jesus. E aí, uma outra coisa acontece, que é para a gente finalizar aqui. Irmãos, uma grande multidão se aproxima e essa multidão vem ávida para receber cura. Quando a gente tenta criar essa imagem na cabeça, é como se houvesse um grande concurso para tocar em Jesus para poder ser curado. Eu quero ser curado e tem uma multidão, então eu vou entrar num concurso para poder ser curado por Jesus. Eu vou me esforçar, eu vou passar por cima de um, de outro, eu vou abrir caminho para poder chegar até Jesus, tocar na sua roupa e ser curado. Existem textos nas Escrituras que parecem apresentar uma ideia mais ou menos assim. Por exemplo, aquele texto que os 4 amigos, eles arrancam o telhado de uma casa para poder colocar o paralítico diante do Senhor, para que ele seja curado, dá essa ideia. A casa estava tão cheia, estava tão lotada, que eles não tinham como chegar até Cristo. Eles tinham que arrumar um jeito, uma forma de poder chegar até a presença de Jesus e ser curado. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que abrir caminho no meio de uma multidão para poder ser abençoada. Então, esse texto parece apresentar esse mesmo cenário. Entretanto, se você observar um pouco melhor, não é isso que acontece. Parece que o altruísmo daqueles homens de Genezaré em buscar outras pessoas para serem curadas por Jesus também conduziu-os a organizar uma espécie de corredor, de fila, de uma forma tal que todos estavam numa posição e que Jesus iria passando. Pelo menos essa é a ideia que eu consigo enxergar, essa é a imagem que eu consigo criar na minha cabeça, onde existia um corredor e Jesus ia passando por este corredor e as pessoas apenas poderiam esticar as suas mãos e tocar na orla das suas roupas para poder ser curada. Ou seja, eu conheço a Cristo, eu o reconheço, eu estou atento para o reconhecer, eu tenho um sentimento de altruísmo, um sentimento altruísta no meu ser, na minha alma, para conduzir outros a serem abençoados assim como eu, e não existe um concurso, não existe uma disputa para ver quem vai ser abençoado primeiro ou quem vai ser curado primeiro. Pelo contrário, existe uma organização, existe um acordo com Jesus, existe uma fala com Jesus, existe um diálogo com Jesus para que a presença dele ali naquele lugar seja uma presença abençoadora, não apenas para mim, não apenas para aquele que está perto de mim, não apenas para aqueles que estão ali próximos e que tiveram a oportunidade de conhecer e reconhecer, mas que seja uma oportunidade para que outras pessoas, mesmo as que estão distantes, possam ser abençoadas com a presença de Cristo Jesus. Essas são as lições que eu consigo extrair desse texto para a nossa meditação essa manhã. Eu espero que Deus tenha falado com você nesse momento. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe.